Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Se você é um grande frequentador de tópicos de terror da internet, seja YouTube ou qualquer rede social que foi, você já deve ter ouvido falar na história do tal do Joey, o canibal. O cara que ficou conhecido por ter vendido hambúrgueres feitos de carne humana. Porém, hoje a gente vai tentar trazer esse caso sobre uma perspectiva um pouco diferente do que você está acostumado. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Isso já me embrulhou um pouco o estômago, mas estamos aqui, né, Marisa? Exatamente, né? Eu lembro que esse, na verdade, foi um dos primeiros casos, assim, que eu pesquisei na vida. Tipo, o pessoal pedia, eu fui lá e fiz, sabe? Eu vou confessar que esse caso, assim, eu não acho tão interessante. O jeito que a Marisa vai trazer, o jeito que tá o nosso roteiro eu achei que ficou legal, ficou diferente do que você vai estar ouvindo por aí. Então, dá uma chance pra gente, mas vocês também podem dar uma chance pra gente nos apoiando, né? Nos ajudando financeiramente. E eu digo isso porque a gente quer se profissionalizar e vai fazer muita diferença. Mesmo com R$2, que é os planos de apoio, tem por R$2, R$6, R$12, acho que R$20. E assim, às vezes é difícil porque a gente não quantifica as coisas. Mas, por exemplo, a gente tem 2.000 superfãs. Sei lá, se metade dessa galera doasse só R$2, a gente já teria o quê? Tipo, 2 salários mínimos. E ajudaria muito a gente a ter tempo para pesquisar sobre o podcast, porque às vezes a gente tem muita coisa para fazer, gente. Então, se você puder nos ajudar, de verdade, de coração, você vai nos ajudar. Dando R$2 já ajuda muito. Vocês acham que é pouco, muitas vezes vocês mandam lá para o contato apenas um podcast@gmail.com no Pix Misterioso, mas esse dinheiro faz muita diferença, é muito mais que qualquer outra rede social paga, é muito mais que o Spotify paga, sabe por quê? Quanto que o Spotify paga pra gente, Marisa? 0. Então, é muito melhor que isso. E lembrando que quando a gente fala, a gente poderia estar ganhando X, não é tipo, nossa, eu e o Thiago vamos encher o bolso de dinheiro, vamos comprar muitas coxinhas, muitas coisas. Não, gente, é porque a gente quer muito investir em equipamentos novos, comprar microfone novo, melhorar o áudio e fazer o tal do videocast, que eu sei que é uma coisa que vocês querem. E como a gente mencionou em alguns episódios, o mundo é capitalista, a gente precisa de dinheiro. E o plano de dominação mundial, infelizmente, a gente precisa de uma verba, né? E como a gente não tá monetizado em nenhuma rede, ajuda muito. Mas se você não pode, siga a gente, se inscreve no canal, né? Ouve a gente pelo YouTube, quem sabe algum dia milagroso a gente consiga monetizar aquele canal, né? Não dá pra saber. Mas qualquer apoio é bem-vindo. Seja ele financeiro ou apenas um apoio moral, interagindo nas caixinhas de pergunta do Spotify, dando 5 estrelas, aquelas coisas que a gente sempre fala. Apoio moral também é sempre bem-vindo. Mas chega de enrolação, vamos falar do caso? Vamos lá. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então, nosso caso começa no dia 2 de março de 1955, em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Ele era casado, o Joey, e ele tinha um filho. Porém, a sua esposa, ela era uma usuária de drogas, né? Sim, gente, a gente não consegue achar muitas informações sobre, nossa, como foi a infância dele. As únicas coisas que a gente acha é coisas que o advogado dele disse. Aí, né, gente, a gente não sabe até que ponto o advogado falou aquilo porque é verdade ou o advogado falou aquilo pra tentar criar uma máscara, né, de nossa, coitadinho, né, ele era traumático, né. E defender o cliente dele, né, porque afinal... Exato, o trabalho do advogado é esse.
Então eles dizem que a mãe dele era negligente, que ela tinha 6 filhos, que ela trabalhava muito, que o pai dele era alcoólatra, que morreu num acidente de carro. Tudo isso quando ele tinha apenas 6 anos de idade, que ele sofria de depressão e que muitas vezes os pais nem queriam que o Joey morasse na casa deles e que ele tinha que ficar morando de casa em casa de parentes diferentes, né? Como se fosse meio que uma espécie de foster family, que tem bastante lá nos Estados Unidos, que é tipo uma família adotiva. É porque, assim, gente, às vezes, em alguns casos, por exemplo, do Jeffrey Dahmer, tem um excesso de informação sobre, e aí você meio que tem que filtrar algumas coisas para ver o que faz sentido dentro da história, dentro do que é aquilo. Mas nesse caso é muito difícil conseguir informações, que é outro aspecto, né? Mas, em contrapartida, isso foi o que os advogados falaram, o que a gente falou, né? O trabalho do advogado é defender o cliente, nem que eles tenham que criar o enredo. Porém, a mãe do Joey falou que não foi bem assim, não. Primeiramente, o Joey falava, né, acho que ele não chegou a dar grandes entrevistas assim, mas durante todo o processo, que a mãe dele já havia falecido e tal. Mas não, gente, a mãe dele não tinha falecido. E ela falou assim, que de fato a família passava dificuldades, mas dificuldades financeiras. E que se ela passava muito tempo trabalhando fora, era justamente para sustentar o Joey e os outros irmãos. E que não teve nada disso deles terem passado fome. Tipo, tinha dificuldades financeiras, mas fome não passavam. Ela justamente trabalhava para isso. E que ele mentiu quando ele falou, né? Ou pelo menos os advogados mentiram quando afirmaram, né, que ele ficava morando em casas de familiares diferentes. Inclusive, né, falando sobre a escola, ela comentou que o Joey era um aluno acima da média, ele sempre foi muito educado, ele não era aquela criança, assim, encapetada, sabe? Aquela criança que arrumava briga, que fazia maldades, nem nada do tipo. E em uma entrevista, ela chegou a afirmar, ele era inteligente, teve uma boa infância, se foi negligenciado, se ele acha, né, que foi negligenciado, a culpa foi dele, porque o lar em si era muito bom. Então, aí a gente tem 2 pontos de vista da história. A gente quer saber, né, quais deles vocês acham mais plausível, né? Deixa aí na caixinha de interação do Spotify. E óbvio, né, que aonde que ele foi, Thiago? Se você bem conhece essas histórias, em que local Ele vai pro exército, não? vocês acharam que ia ser diferente? Pois não vai ser. Em 1973, ele vai se alistar no exército. A mãe dele afirma que ele chegou a servir na Alemanha. Porém, em contrapartida, ele fala que não foi na Alemanha, foi no Vietnã. E lá ele acabou se tornando viciado em algumas drogas, né? Ele atuava na parte da artilharia e ele teria viciado principalmente pela heroína. E, inclusive, né, enfim, é uma treta muito grande, porque enquanto o Joey e os advogados falam uma perspectiva da história, a mãe fala, não, peraí, não é bem assim. Enfim. Tinha alguns pontos que meio que não batiam, porque assim, o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, ela meio que já devia ter acabado àquela altura. Então ficava essa guerra de narrativas entre advogado e mãe, e meio que por isso, o Joey Mantin, ele e a mãe não se falavam, né? Eles raramente se contactavam. Quando ele foi para o exército, ele se distanciou ainda mais da família, que pelo jeito ele já não era uma família muito próxima. E é por isso que, muito provavelmente, a gente tem essas 2 narrativas, né? Isso, é uma coisa bem assim que a gente falou, qual história você vai comprar? Daí, né, tem a ver com você. Então, assim, gente, se você já ouviu essa história antes, muito provavelmente você vai saber que ele teve a esposa dele e que essa esposa, ela era uma usuária de drogas e muitos locais propagam que ele odiava a esposa dele por ser usuária de drogas, que ele achava aquilo um absurdo e tal. Aí eu acho que já cai por terra, porque se ele mesmo afirma que ele era viciado, eu acho que essa história aí já parece que tá meio mal contada. Talvez podia ter uma repulsa pelo uso de drogas. Não, sim, mas não é isso que eu tô querendo dizer. É que muitos locais contam esse caso como se ele fosse o coitado da história. Tem essa questão que o Thiago falou, tem a questão que o pai dele era alcoólatra, então se o pai realmente era alcoólatra, tem toda essa questão, né, de traumas, né, que se passam na vida, tem até questões genéticas relacionadas a vício e por aí vai, mas 90% das vezes, assim, se você pegar até vídeos mais antigos, eles vão colocar ele como um pobrezinho, nossa, coitada, a esposa era usuária, não sei o que lá. Tipo, não era bem assim a história.
Na década de 90, ele tinha o apelido de Tiny, que significa pequeno, por aqueles que conheciam ele. Embora, né, pelo que vocês vão estar vendo aí na foto, ele era uma pessoa muito grande, ele tinha 1,85 m de altura. Ele, inclusive, frequentava muitos bares, morava e frequentava locais onde moradores de rua também frequentavam e gastava muito do seu dinheiro em drogas, tanto heroína, até mesmo crack, bebidas alcoólicas. Apesar dos vícios múltiplos, né, ele tinha um emprego estável como motorista de empilhadeira e era considerado inteligente, falava muito bem, era considerado educado, entre outras coisas a respeito dele. E eu vou falar uma coisa que eu já pesquisei para mudar para outros países e empilhadeira é uma das coisas mais requisitadas nos Estados Unidos e no Canadá, e você nunca consegue gente para fazer isso. Porque, teoricamente, você precisa ter um certificado ou ter experiência com isso. Isso não é uma coisa comum. E você tem um salário relativamente bom e você muito dificilmente vai ser demitido, a não ser que você faça uma cagada muito grande. Então, faz sentido ele ter um emprego estável, porque eu já pesquisei sobre isso e, tipo, empilhadeira é uma das paradas que é uma das profissões que paga muito bem. Se eu acho que vocês forem ver no Canadá, tem até o governo canadense, tipo, se você tiver um certificado de mexer em empilhadeiras, você vai saber que você vai ter um emprego bom e estável, então faz sentido. E o que acontece? Ele tinha problemas com drogas, mas ele meio que também não gostava muito de drogas. Como a gente falou, ele tinha meio que esse conflito. E aí ele passou dias atrás da sua esposa, procurando em casas abandonadas, em embaixo de pontes, onde ele sabia que tinha essa questão da drogadição, onde ele podia encontrar ela, né? Mas a busca ela não teve sucesso, mas em um dos locais onde ele estava, ele encontrou 2 moradores de rua. Ele acreditava que esses 2 moradores eles tinham consumido drogas junto com a sua esposa. Sabe aquelas pessoas que tem muito isso com o usuário, ele consome com determinadas pessoas e etc. Quando eles não deram nenhuma pista sobre onde é que tá, onde ela tá, qual é o paradeiro dela, o Joey, ele ficou muito bravo, ele, num rompante de fúria, ele mata os 2 a machadadas, né? Ele acaba matando essas 2 pessoas que ele meio que conhecia por ser amigo da mulher dele e serem usuários de droga. Uma coisa muito importante, né, que dizem que nesse mesmo dia ele matou uma outra pessoa que foi uma testemunha ocular, ou seja, que ela teria visto todo aquele crime, e após matar essas pessoas, ele colocou pesos nos corpos dela e jogou elas contra o rio. Uma coisa relativamente interessante a respeito disso é que toda essa história que a gente contou, embora de fato ele tenha sido mais tarde indiciado por esses assassinatos, é que é uma história que ele conta sobre o ponto de vista dele. O que a gente quer dizer com isso? Que ele conta de fato toda essa história da esposa ter fugido com o filho por motivos de drogas e por aí vai, e que a justificativa para ele ter matado os homens foi essa, mas é aquela coisa que a gente fala da narrativa sob o ponto de vista do serial killer. A gente não vai vir e falar, ele matou as pessoas por conta disso, como se fosse a verdade absoluta. Porque a gente sabe muito bem que esse tipo de criminoso gosta de manipular as histórias como uma forma que a gente olhe para aquele crime e, entre aspas, entenda por que ele ocorreu. Então, assim, até se vocês forem procurar alguns sites como o skcentral.com, tem meio que a confissão que ele fez, assim, um texto escrito sobre o ponto de vista dele, como se ele mesmo estivesse contando a história, e ela traz essa versão. Então, assim, eu só tô trazendo essa informação porque pode ter acontecido? Pode ter acontecido, né? Mas acho que é importante a gente sempre lembrar daquela questão da narrativa. E eles meio que sempre tentam trazer essa empatia, porque assim, quem não teve uma pessoa que era usuária de drogas e aí tinha os amigos usuários de drogas, seu filho usava droga com outras pessoas e você tinha raiva dessas pessoas, sabe? Pra meio que dar uma empatia para as pessoas entenderem, sabe? Se colocarem no lugar e suavizar tudo aquilo que ele fez. Eu ia falar, né, que um exemplo ótimo disso é quem já assistiu aquele famoso documentário do Ted Bundy lá na Netflix, que chama Conversa com o Serial Killer Ted Bundy, alguma coisa assim, que a gente tem o Ted Bundy narrando a história sob o ponto de vista dele, gravações que realmente existiram, e essas informações que ele traz, debatidas e contradizidas, vamos colocar essa palavra que eu inventei agora, por pessoas que estavam ali no meio, que conheciam ele de fato, e elas falam, pô, a história
Não, é bem assim. Como a gente falou, essa história é aquela que você vai ter que comprar um lado, né? Ou até o mesmo Ted Bundy, que ele tinha uma infância maravilhosa e ele não tinha essa infância maravilhosa. Ai, que ele era jogador do time, né? Não sei o quê. Aí eu adoro essa parte no documentário. Nossa, que é ele muito fala bom. que ele, nossa, era capitão. Acho que ele falou até que era capitão, né? Mas, tipo, você não foi capitão. Ai, que ele era muito incrível no time. Aí aparece uma colega dele do ensino médio. O Ted Bundy nunca fez parte do time de futebol. E realmente eles provam que o cara nunca fez parte. Então, aquela coisa, você vai ter que comprar um lado da história. Mas eu acho que a gente, como vocês conhecem, o nosso compromisso do Apenas um Podcast, o nosso compromisso com o telespectador, é justamente trazer o caso e vocês ouvirem, pô, será que foi bem assim? Não vamos tentar construir uma narrativa misteriosa e não sei o quê, que talvez nunca tenha acontecido, e a gente quer muito saber qual lado você vai comprar. Thiago, se recuperou? Cara, é porque essa parte do documentário do Ted Bundy, eu acho que eu devo ter assistido eu assisti esse documentário umas 2, 3 vezes, e todas as vezes eu me morro da risada, porque, tipo assim, é como se assim, eu sou a pessoa mais incrível do universo, daí todo mundo dando entrevista, tipo, não, sabe? É só pra ele dizer como ele era incrível e todo mundo falar, tipo, não, cara, você só tá distorcendo a realidade de um nível absurdo. Assim, fazendo uma publi totalmente de graça, só pra vocês ficarem com mais vontade de ver esse documentário, tem uma parte também que eu acho ótima, que é a parte que eles conseguem a autorização pra tirar os moldes dos dentes dele. Não vou falar o que acontece, mas o que dá o sabor é que toda essa situação foi gravada na época. Então, assim, se vocês ficarem com vontade de assistir, vão lá. E vejam essa parte da colega dele desmentindo ele na escola e também essa parte do investigador quando ele fala: Senhor Ted Bundy, conseguimos a autorização pra tirar os moldes. Porque ela, sério, é aqueles momentos que tá liberado da risada do serial killer, sabe? Ai, bom, vamos voltar porque o caso não é engraçado. Não é engraçado e a gente também não tá falando do Ted Bundy, né? A gente tá falando do caso do Joey Manti. Acontece que, mesmo isso tendo acontecido, parece que ainda teve uma outra pessoa que acabou vendo o crime acontecer. Então ele acaba sendo preso, acusado de supostamente ter matado essas vítimas. E por que eu digo supostamente? Porque ele meio que fica preso, aguardando o julgamento. Mas ao longo das investigações, a polícia acaba não encontrando os corpos. Então por conta disso, ele foi absolvido e liberado. Por isso que aparentemente, porque na cabeça da polícia, aparentemente ele poderia ter matado. Só que a gente sabe que ele matou, ele acaba sendo liberado. Aí acontece uma situação que a gente já falou em outros casos, que é do serial killer ter sido preso e liberado depois. E qual que é o problema disso, né? Que eles se sentem poderosos. Eles se sentem acima da lei e normalmente eles acabam cometendo mais assassinatos. E aumentando, digamos, o grau de crueldade, né? Então, logo depois que ele foi liberado, ele voltou a matar e principalmente ele pegou pessoas fragilizadas, porque ele viu que a polícia meio que não deu muita bola para as pessoas que ele matou, porque eram 2 pessoas que eram usuárias de droga, que tinham histórico de ser morador de rua, e aí ele vai atrás de prostitutas e usuários de droga, porque eles sabem que essas pessoas são marginalizadas pela polícia, e várias vezes a gente já falou aqui como a polícia não dá a devida importância para esses grupos, né? Nessa época ele trabalhava como motorista de caminhão, pelo menos é isso que ele fala que ele fazia. E uma das vítimas dele foi a Kate Ann Magazine. Ela foi assassinada em 1994. Ela tinha 39 anos e ele enterrou o corpo dela em uma cova rasa no local ali próximo da fábrica, enfim, do local ali que saiu os caminhões que ele trabalhava. E o corpo permaneceu enterrado lá por 2 anos. Depois disso, ele confessou que ele matou não só ela por estrangulamento, mas também que ele desenterrou o corpo, que obviamente, né, já tinha entrado em estado de decomposição, apenas o esqueleto, e ele confessou, né, que pegou a cabeça, o crânio, colocou dentro de uma caixa e depois jogou essa caixa dentro de um lixo. A gente consegue ver um pouco, assim, de como que ele matava as vítimas. E outra questão é que essas vítimas também eram abusadas sexualmente. Nessa época, inclusive, ele morava em um trailer. Essas vítimas eram atraídas até lá.
Inclusive, tem algumas fontes que dizem que o assassinato da Kate aconteceu anteriormente ao caso que o Thiago contou, né? O caso do assassinato dos moradores de rua e também daquela testemunha ocular. Porque dizem que foi 1 ano antes, em suma, né? Daí que eu digo, né, que qual narrativa você vai comprar, sabe? Se ele realmente matou eles por toda aquela questão da, o filho dele desaparecido. Ele era um homem bonzinho. Era bonzinho mesmo? Por que ele matou uma mulher antes disso, sabe? E outra coisa, é muito difícil você ter uma linha cronológica, porque na maioria das vezes não se tem a investigação, né? E aí você não consegue, tipo, fazer uma linha do tempo de a investigação começou tal hora, ele foi julgado tão. Então é tipo, ficam algumas coisas. É muito difícil, mas em 96, o Mantin, ele matou o Kimberly Leon Spicer. Em meados de novembro de 96, ele é morto por facada, né? Ele sequestrou a Rita Kemper em 8 de dezembro de 1966 e ele tentou estuprar ela. Segundo os promotores, né, eles contam a história de que a Rita Kemper teria ido até o trailer onde o Joey morava, que era nas proximidades ali da onde ele trabalhava, para que eles pudessem usar drogas juntos. Nesse momento que ela estava ali no trailer, ela teria se recusado em ter relações sexuais com ele, e então, né, ela sofreu essa tentativa de estupro, mas ela consegue se libertar e sair correndo do trailer. Ela chegou a ser perseguida, ele bateu nela e arrastou ela de volta pro trailer, aonde, né, aconteceu a situação de abuso. Além disso, ela afirmou mais tarde que ele tentou matar ela e chegou a dizer: vou matar você e enterrá-la na floresta junto com as outras garotas. Porém, ela conseguiu fugir pela janela do trailer e foi até uma área policial próxima. Ele pede para os amigos que eles ajudem a enterrar o corpo do Spicer, né, que tinha sido morto em novembro. Então, que ele estava escondendo no local da fábrica desde que ele matou, mas ele meio que viu que depois de dezembro, que essa Rita, ela vai até os policiais, meio que tenta se livrar do corpo, porque ele viu que uma pessoa fugiu, e como essa pessoa fugiu, o que ele vai fazer a respeito disso? O que acontece é que um amigo denuncia esse fato para a polícia no dia 15 de dezembro de 1966, e aí acaba que ele foi preso e acusado de assassinato no mesmo dia, né? Isso, daí ele é preso, né, levado a julgamento. Ao todo, acredita-se que ele tenha matado 10 pessoas ao longo ali dos seus anos, né, fazendo esses assassinatos, e mais tarde ele inclusive chegou a confessar mais vítimas, e mais vítimas foram atribuídas a ele. Muitos dos corpos eram enterrados naquela floresta próxima onde ele trabalhava, ou então eram jogadas no rio, né, naquele rio que a gente falou que os moradores de rua nunca foram encontrados depois disso. Só para vocês terem uma noção, né, em como o advogado, a função dele é justamente, né, defender o seu cliente, né, os advogados dele chegaram a dizer que ele se arrependia dos crimes que ele cometeu e também que as drogas e o álcool tinham mudado a personalidade dele. Por conta disso, ele tinha se tornado uma pessoa mais violenta. O que contradiz algumas outras falas que ele já teve, aonde ele falou que ele matava aquelas pessoas porque ele curtia fazer aquilo. E ele chegou a dizer a seguinte frase: as palavras "sinto muito" nunca sairão, pois seriam uma mentira. Eu estou mais do que disposto a desistir da minha vida pelo que fiz, para que Deus me julgue e me mande para o inferno para a eternidade. Ou seja, ele nunca pediu desculpas pelos crimes que ele cometeu, e obviamente isso soa para mim como um não arrependimento real sobre os crimes que ele cometeu, coisa que os advogados dizem: ele se arrependeu sim. Mas bem coisa que advogado fala, na minha opinião. E aí a gente vai entrar num ponto muito conhecido dessa história, que é os hambúrgueres, né? Em suma, ele pegava as vítimas dele e faziam em hambúrgueres. E tanto eu quanto a Marisa, a gente tem uma posição um pouco diferente do que vocês vão ver normalmente. Vocês não vão ver a gente falando que ele pegava essas vítimas, fazia carne delas e fazia hambúrguer. Por quê, Marisa? Você acha que isso é verídico ou não? Vamos começar por essa polêmica. Vai ser literalmente um debate. Se vocês procurarem Joey Manti, vai aparecer milhares de sites, inclusive sites que até eu gosto de utilizar ali para pesquisar
usar mesmo para construir os meus roteiros. Eu acreditei nisso por muito tempo, porém, ao mesmo tempo, se você for pesquisar pelo que ele foi julgado, vai aparecer, assim, tipo, insights, assim, onde trazem o caso com mais detalhes, que ele foi julgado por abuso sexual, estupro, assassinato e outra questão que não é comer a carne das vítimas. O que, na minha opinião, já fica como assim, né? Por que ele não foi julgado por canibalismo? Tem alguns sites, inclusive, assim, que trazem o caso com mais detalhes, que não mencionam em momento algum a criação desses hambúrgueres feitos de carne humana. Então, assim, é uma coisa meio estranha, na minha opinião. Pode ser que tenha acontecido? Pode ser, ninguém aqui tá falando que não. Afinal, tem sites que afirmam que, de fato, ele vendeu hambúrgueres que ele misturava tanto a carne das vítimas quanto junto de carne de porco. Um site que eu gosto muito, por exemplo, que não traz em momento algum, pelo menos do que eu olhei aqui, é o Murderpedia, que é literalmente um site que, cara, é um site que tem basicamente todos os casos de assassinato que você possa imaginar na sua vida. E tem uma página, e ele basicamente, né, só pra explicar como o Murderpedia funciona, como se fosse um Wikipédia, só pra assassinatos, como eu falei, e ele traz vários sites que falaram sobre esse mesmo assassinato. Então é meio que um compiladão. E no compilado sobre o John Manti, não traz nenhuma questão dos hambúrgueres, nenhuma questão de canibalismo. Até aparece aqui, ele admitiu mutilar e assassinar homens e mulheres. Então assim, tipo, é uma coisa meio esquisita, né? E aí o que acontece? Tanto pra mim quanto pra Marisa, o que faz sentido? Isso meio que vira um jogo chamado Mr. Meat. E é meio que eles usam a imagem do Joe Manti justamente para mistificar essa pessoa. Porque assim, gente, temos que ser sérios no que estamos falando. A gente está dizendo que ele não fez isso? Não. A gente só está falando que é muito estranho não aparecer nenhuma matéria nos principais jornais. Por exemplo, vai no jornal de Baltimore e pesquisa sobre John Manti. O que vocês procuram? Tipo, você procura sobre ele, não diz nada sobre canibalismo, assim, tipo, não tem nenhuma... Porque, cara, gente, de verdade, eu acredito nisso, que se rolasse a questão do canibalismo, isso ia ser tão explorado no caso, porque é só você pegar o Vampiro de Sacramento, o quanto falam que ele usava sangue, não sei o que, blá blá blá, e você vai ver em qualquer matéria, tá lá, tipo, sabe? Mas já nesse caso do Manti, ele não aparece, tipo, e a gente achou só estranho, porque a gente foi muito com uma visão pré-estabelecida do que ia acontecer, e a gente pesquisou e, tipo, cadê? Sabe? Que nem a gente tá falando, a gente não tá falando que ele não tenha feito isso, a gente não tá trazendo isso como uma afirmação. Mas como acho que ouvintes mais antigos conhecem o nosso trabalho, a gente nunca vai trazer uma informação se a gente sabe a existência de um outro ponto de vista. A gente gosta de explorar vários pontos de vista. Aí, como a gente mencionou, ao longo de todo episódio, cada um vai comprar a narrativa que prefere. Muitos sites falam que ele fez os hambúrgueres, sim. Mas digamos que é aquele site, assim, tipo, não que não seja confiável, mas é um site que normalmente se propõe a um outro tipo de trabalho. Se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Tanto que aqui, ó, tem um site que é o Independent, que é um site de jornal lá do Reino Unido. Vale lembrar que o Reino Unido, assim, ele tem muitos sites, assim, que são os famosos tabloids. Acho que o The Sun é um exemplo, que não é aquele jornal assim, nossa, não sei em relação ao Independent. E no próprio Independent ele diz, numa suposta confissão publicada online, Manti descreveu que depois de matar as mulheres, ele guardava as carnes em um congelador e pegava uma pequena parte, né, da carne e misturava ela em carne de porco. De acordo com ele, ninguém podia dizer que aquela carne não era carne de porco, porque os gostos, né, eram muito parecidos. Só que como o próprio site diz, né? Ele fala numa suposta confissão, aí depois eles usam o termo no texto não verificado, ou seja, será mesmo? Tipo, por que um site, um portal de notícias como o Independent, lá do Reino Unido, iria colocar esses termos? Que é um site, assim, que se propõe a um tipo de jornalismo diferente de portais como, sei lá, um portal de curiosidades. E outra coisa
apareceu basicamente na nossa pesquisa, é que qual que era o método que o Manti ele usava para esconder as vítimas dele? Ele pegava e botava peso, só que isso daí não deu muito certo, né? Porque depois eles liberaram ele justamente porque eles não tinham a prova, eles não tinham um corpo, eles não sabem. Só que depois o Manti ele vai ser preso pelo assassinato justamente porque esses corpos apareceram, sabe? Ele passou 1 ano e meio na prisão do condado de Baltimore, enquanto ele estava aguardando o julgamento. Então, ele finalmente vai ser julgado em 96, e ele foi considerado inocente sobre aquelas 2 pessoas, porque eles não tinham provas o suficiente, meio que, tipo, pelo que eu entendi, não encontraram provas que ligassem a ele, tipo, eles encontraram os corpos, mas teoricamente uma pessoa tinha visto, só que essa pessoa também não foi encontrada. Então o Manti, depois disso que ele sai e vai cometer os outros crimes com as prostitutas e etc. Então a história dele é bem nebulosa, assim, a polícia não tem muito o que acusar ele, né? E é estranho, assim, a gente vai confessar que esse é um dos poucos casos assim que a gente está trazendo aqui para meio que desmistificar tudo o que a gente vê sobre esse caso. Sim, e bom, gente, ele vai ser levado a julgamento oficialmente em 1998 por conta dos 10 assassinatos, aonde ele foi sentenciado à pena de prisão perpétua. Na verdade, assim, ele foi inicialmente condenado à pena de morte, que depois, né, em 2000, foi trocada para pena de prisão perpétua, aonde ele passou os últimos anos dele preso na Western Correctional Institution, que fica em Cumberland, em Maryland, e ele passou os últimos dias lá, como eu mencionei, porque ele veio a falecer no dia 5 de agosto de 2017, aos 62 anos de idade. E aí o que acontece? Durante os interrogatórios, o Joe ele forneceu algum detalhe de todos os crimes que ele tinha feito, né? Tanto dos pescadores, antes da primeira prisão, qual que ele não era suspeito, ele não tinha sido autor, porque sempre quando tem esse serial killer, rola uma coisa chamada, tipo, sempre tem os cold cases, que são os casos não resolvidos, né? Aí meio que a polícia sempre tenta empurrar alguns casos para essas pessoas, e aí ele falou, não, esse caso não fui eu que fiz, e etc. Então ele meio que tenta, tipo, dizer qual o caso que ele fez, e ele também... Ele falou que ele tinha um ressentimento, né? Qual era o único ressentimento que ele tinha? Porque ele não tinha ressentimento nem de matar as pessoas. A única coisa como o que me sinto mal é por não ter conseguido matar minha ex-mulher e o desgraçado com quem ela se envolveu. Gente. Então, assim, esse caso saiu muito diferente do que eu e o Thiago estávamos imaginando, assim, quando a gente decidiu falar sobre ele. Por exemplo, até um tempo atrás, quando eu procurava sobre esse caso na internet, eu não conseguia achar nome de vítima, eu não conseguia achar nenhuma grande informação sobre a infância dele. E eu não sei se tá rolando alguma movimentação diferente agora, se... É que você sabe que muitas vezes os documentos e tal, eles são guardados por um tempo. Às vezes os familiares não aparecem na mídia. Eu não sei se nesses últimos tempos teve alguma movimentação diferente em relação a isso, e essas informações estão vindo. Mas, como a gente falou para vocês aqui no Apenas um Podcast, se a gente achar alguma divergência ao longo da criação do roteiro, a gente sempre vai trazer essas informações para vocês. Então, acho que basicamente é isso o episódio de hoje. E não vai ter momentos 5 centavos, porque a gente já falou bastante sobre isso tudo. E, de fato, realmente, se você pegar as novas notícias, você vai ver que é tudo de outubro do ano passado. Então, meio que eu acho que as pessoas estão indo atrás de pesquisar sobre isso, né? Porque ele faleceu em 2019, ele morreu em 2019. Em 2017, perdão. Então, acho que talvez será para desmistificar tudo isso, porque a imagem dele é muito associada aos jogos, ao mundo do game, sabe? Porque ele traz uma coisa meio gore, eu não sei, sabe? Tipo, tem uma imagem dele que eu cansei de ver, que é ele com a língua de fora, assim, só que ele é grande, ele tem uma blusa larga, sabe, que causa alguma repulsa. É uma coisa meio monstrificada, vamos dizer assim, né? Perfeito para um para um jogo de terror, né? Isso. Então é isso, gente. Eu acho que esse episódio é um que eu e o Thiago, a gente quer muito que vocês comentem. A gente quer muito saber
qual lado da história você comprou, se vocês que já conheciam esse caso sabiam desse outro lado, dessa outra perspectiva. Acho que a maioria não deve saber dessa outra perspectiva mesmo, porque foi uma coisa que eu descobri, tipo, hoje mesmo, na gravação desse podcast que a gente tava revendo o roteiro. Então, assim, eu tô até bem chocada processando todas essas informações. Eu tô me coçando pra não fazer um vídeo. Tô me coçando e acho que eu vou fazer vídeo, sim, falando sobre essas divergências. E, ó, gente, enquanto o Thiago tá pegando os comentários, eu quero muito que vocês fortaleçam o nosso podcast, porque a gente literalmente, não sei o Thiago, mas eu literalmente gravei esse episódio com o ventilador desligado pra não pegar o barulho. E tá um calor desgraçado. Então, assim, tudo por vocês. Literalmente, eu tô morrendo de calor. Por sorte, eu tô com a janelinha aberta aqui, mas... Então, a gente decidiu falar sobre uns comentários que foram feitos mais antigamente, que foram feitos sobre o culto mais perigoso dos Estados Unidos, que é o de Synanon, né? Que foi, se eu não me engano, esse podcast foi gravado só pela Marisa. Então, vamos começar com a Bridget, que apareceu no episódio passado e tá aparecendo de novo. E ela perguntou: tinha algo sobre o Tom Cruise fazer parte dessa seita, não? Você sabe disso, Marisa? Ah, eu não sei se ela tá confundindo com a cientologia. Talvez. Não sei. Agora a Valentina, gente, ela fez um comentário de pura desinformação, onde ela disse: oi, vocês sabem que isso não é exatamente um podcast, certo? É apenas uma história apresentada por 1 ou 2 apresentadores. Os podcasts são aqueles que trazem 1 ou mais convidados. Errado! E quem disse isso? Eu, Thiago? Não, gente. Pra quem não sabe, eu estive na sede do Spotify e a gente teve uma aula sobre criação de podcast. Não, gente. Podcast é um tipo de mídia que pode ser produzida de diversas formas diferentes. Acontece que nos últimos anos foi popularizada essa ideia que podcast é quando 2 malucos sentam numa mesa, com uma televisão no fundo, com umas comidas no meio da mesa e vão entrevistando alguém. Não, gente, isso não necessariamente é só isso que é um podcast. Podcast tem muitos formatos e o Thiago, que é o maior entendedor, né? Esse formato é mais recente. Olha, eu vou dizer, eu consumo podcast desde 2012, fazem 11 anos. E assim, esse negócio de videocast, da galera tá na mesa e conversar o que quiser, eu vou falar como pesquisador, tá? Porque eu pesquiso sobre isso. Tipo, a minha área de geografia eu tenho tido muito interesse. Eu tentei um mestrado sobre geografia e podcast. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Segundo até a Unesco, podcast é uma coisa que veio do rádio. Então, tem muita questão radiofônica e etc. Eu não quero cagar muita regra aqui, mas isso não tem muito a ver, porque o podcast, justamente... a magia do podcast é que ela pode ser muito mutável e, no meu ver, como pesquisador, o podcast ele foi meio que apropriado. O termo podcast era uma coisa muito underground, que poucas pessoas sabiam, que era um nicho, que era meio que de blogueiro, sabe? Quando o blogueiro estava na moda, ele fazia um podcast. Daí, tipo, pouquíssimas pessoas viam e etc. Era difícil distribuir. E aí acontece que o termo podcast foi apropriado porque era meio que underground, era cult, era legal, sabe? Aí as pessoas, em vez de falar videocast, ou como é que era que eles chamavam, Felipe Neto, essa galerinha anteriormente, Cauê Moura, era videocaster? Não, era... De qualquer forma, essas pessoas que davam opinião na internet, que era uma pessoa só, etc., as pessoas meio que queriam se desassociar disso tudo, e aí falava, a gente tem um podcast, tanto que se você for ver, eu vou te indicar um monte, vou te indicar um monte de podcast que você não vai dizer que não tem nada a ver, mas vê o Escriba Café, que é um podcast narrativo, vê o Hoje Tem, que é um podcast sobre fofocas, vê um monte de podcasts de análise, por exemplo, Bola Presa, tem podcasts do Chico Felice. Então, A Mulher da Casa Abandonada não é um podcast, então... O Não Inviabilize, que nutre a gente com fofocas, não é podcast também. Então, não, gente, a gente não tá tacando rage na Valentina, mas a gente tá trazendo isso porque talvez muitas pessoas não saibam disso. E é isso, não é hate, é realmente, tipo, a galera associou o podcast a muito de 2 pessoas estarem na mesa falando as maiores abobrinhas do mundo, né? O próximo comentário é da Ive, onde ela diz: queria dizer que nos últimos episódios são feitos alguns comentários destinados pro editor, que além de serem ignorados, ainda não são cortados na edição. Não sei se isso já foi comentado, já foi sim, por favor, editor,
preste atenção a esses detalhes, porque eu já percebi isso também. E, enfim, né, a gente vai tentar tomar mais cuidado em relação a isso. Amanda, ela só disse um não, mas o André Jampa, ele disse, putz, se eu fosse de fora e não soubesse nada, eu acharia bonito. Exato, quem ouviu esse episódio sabe do que estou falando. Sabe o que o André, na verdade, estava falando. Já o 90 comentou, um dos casos mais loucos que eu já vi, realmente surpreendente. Melhoras pro Thiago, acho que ele tava malzinho na época, e parabéns pra Marisa, seus podcasts são incríveis de ouvir, nunca me canso, obrigada. Obrigada pelo comentário, e agora a gente vai ler 2 comentários, né, do episódio que a gente postou agora há pouco sobre o caso dos irmãos necrófilos. Quer começar? Sim, a Lilith_0 colocou, me choca é que esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, e eu nasci no Rio de Janeiro. Ainda bem que agora moro na Bahia, kkkk. Beijos. Já a I Am The Queen comentou, apenas perfeito, vocês falam das vítimas do melhor jeito possível e, por favor, façam um episódio do 11 de setembro. Aí ela comentou, né, que no último podcast a gente ficou na dúvida, né, como falava o nome do user, daí comentou, né, que geralmente ela é chamada, ou ele é chamado, desculpa, de Queen ou Fantasma. Vou tentar chamar sempre de Queen agora. Eu acho que por hoje é só, galera. Muito obrigado. Até a próxima.